Hoje eu resolvi fazer esse vídeo. Meu nome é Júnior, de antemão. Eu disse que ia estar fazendo uma série de vídeos dando dicas para os eletricistas. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tenho visto uma dificuldade muito dos eletricistas em enxergar e entender um pouco sobre as estruturas primárias, certo? Eu vou estar mostrando hoje uma estrutura antiga, a estrutura primária em rede Lua, mas existem outras estruturas. Em o próximo vídeo eu vou estar falando, certo? Como eu vinha falando no início, eu vinha sentindo essa dificuldade e aí eu resolvi fazer esse vídeo. Mas para falar, para dar essa dica, para lhe dar essa visão e entender um pouco sobre estrutura, eu vou mostrar pelo menos 3 materiais, embora existam outros. Mas 3 materiais que é muito importante, faz parte da estrutura. E após isso eu vou poder te dar essa dica, passar essa visão. Bom, o primeiro material é essa cruzeta aqui, né? Essa cruzeta aqui, você tem cruzeta de madeira, você tem cruzeta de concreto, você tem outros tipos de cruzeta, certo? Essa cruzeta se refere a um formato de cruz, ela que está anexada ao poste, ela é um dos principais materiais para a estrutura da rede de distribuição. Então, o primeiro material que eu quero mostrar para vocês é a cruzeta. O segundo material é esse isolador aqui, certo? Esse isolador é chamado isolador de pino, certo? Qual é a finalidade do isolador? Isola o condutor em relação à estrutura. Senão o condutor estaria aqui em cima da cruzeta e se chovesse e etc. Ia estar conduzindo, certo? Então o isolador ele isola o condutor energizado em relação à estrutura. Esse tipo de isolador é chamado isolador de pino. De antemão, deixa eu avisar vocês, aqui é uma rede de baixa altura, certo? É uma rede didática, claro, o circuito aqui está totalmente desenergizado. O terceiro material que eu quero mostrar para vocês já é outro tipo de isolador, certo? Mostra aqui, por favor. Outro tipo de isolador é chamado de isolador de suspensão, certo? Eu vou mostrar e vou falar desses 3 materiais que vai ser muito importante nesse vídeo para passar essa visão para o eletricista. Pronto, falei desses 3 materiais que é cruzeta, isolador de pino, isolador de suspensão. Agora sim eu vou lhe passar a dica. Vamos imaginar que eu esteja em uma reta. Claro, estou falando em relação à implantação de poste, vai implantar poste em determinado vão. Eu esteja em uma reta. Aí vamos implantar 5, 6, 7 postes, não importa. Vou implantar uma certa quantidade de postes. O que acontece? Nós vamos utilizar um tipo de estrutura. Nessa visão que eu vou passar, eu vou falar só de 4. E através dessas 4, existem combinações de estrutura. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Se eu estou em uma reta, pense assim comigo. Se eu estou em uma reta, eu vou usar a estrutura que eu vou chamar agora de estrutura número 1, certo? A estrutura número 1. Essa estrutura número 1, ela vai ser composta de uma cruzeta, certo? E 3 isoladores de pino. Talvez você está aí do outro lado, está imaginando, Júnior, mas eu já ouvi falar de N1, B1, M1. Não é isso. Eu não quero falar sobre as letras agora. Eu só quero falar em relação ao número. Estrutura o quê? 1. A estrutura 1 basicamente vai ficar em uma reta e ela vai ser constituída por uma cruzeta e 3 isoladores de pino. Claro, talvez pegue um pequeno ângulo de até 20 graus. Vai pegar um pequeno ângulo, quase a estrutura não vai ser submetida a um esforço muito grande, então 3 isoladores e uma cruzeta é o suficiente. Claro, o condutor vai estar em cima do isolador, vai estar amarrado em outro vídeo. Eu vou estar mostrando como é que faz essa amarração e etc. Então, em uma reta, nós utilizamos a estrutura número 1, onde vai ser constituída por uma cruzeta, 3 isoladores de pino, óbvio, outros materiais, mas é basicamente isso aí. Quase essa estrutura não vai pegar esforço algum, tá certo? O condutor vai ser colocado aqui acima do isolador e será amarrado. Vamos lá, te passou outra visão agora.
Talvez nessa rua, não vai estar em uma reta, mas sim vai pegar um pequeno ângulo, um ângulo considerável, acima de 20 graus, um ângulo bem considerável. Se eu colocar a estrutura número 1, o que, que vai acontecer? Vamos colocar aqui, essa rede vai pegar aqui, ó, para o meu lado esquerdo. O que, que vai acontecer? Esses isoladores, eles vão ser submetidos a um esforço muito grande. Então logo eles não vão suportar. Então, nessa condição, nós vamos colocar a estrutura número 2. Esqueça as letras. Vamos para os números. Estrutura o quê? 2. Essa estrutura 2 não vai ser constituída de só uma cruzeta, mas sim duas cruzetas e 6 isoladores de pino. Qual é a finalidade de você ter 2 cruzetas e 6 isoladores de pino? Claro, reforçar a estrutura, porque essa rede, essa linha, esses condutores vai estar em um ângulo considerável, um ângulo acima de 20 graus. Então, vai de uma certa maneira, vai submeter a um esforço maior. Então, 2 cruzetas e 6 isoladores é justamente para esse tipo de situação. Bom, vamos agora para o número 3, é muito importante. É uma situação como essa aqui, ó. A estrutura 3 é uma situação bem como essa. A rede terminou. A rede, como nós chamamos na área, finalizou. Seria complicado eu colocar 3 isoladores de pino. Como é que eu iria amarrar esses condutores? Seria difícil. Por isso é utilizado isoladores de suspensão para suspender, para finalizar a linha, certo? Nós utilizamos 2 cruzetas na estrutura 3 e 3 isoladores de suspensão para finalizar. Ou seja, estrutura 3, ela serve para o quê? Finalizar a rede. Claro, aqui esse isolador de suspensão vai ter um material que é uma manilha sapatilha, onde o condutor vai passar, vai ser amarrado. Em uma outra oportunidade eu vou mostrar como é que você monta essa estrutura. Então até então eu falei de 3 números. Estrutura 1 em uma reta, pequeno ângulo até 20 graus. Estrutura 2, um ângulo já um pouco considerável, passou de 20 graus, então precisa reforçar, então vai ser 2 cruzetas e 6 isoladores. Estrutura 3, finalizando a rede. Você finalizou a rede, você utiliza a estrutura número 3. Aí você pode me perguntar, Júnior, e um ângulo acima de 40 graus, um exemplo, um ângulo mais considerável, que tipo de estrutura eu coloco? Aí que vamos para a estrutura número 4. Vem comigo aqui que eu vou lhe mostrar a estrutura número 4. Embora eu não consegui mostrar a estrutura 2, porque aqui é uma rede com poucos postes e nós não temos a 2 aqui. Mas é 2 cruzetas e 6 isoladores. Mas a estrutura 4 nós temos. Vem comigo aqui. A estrutura número 4 já é para um ângulo mais considerável. Então seria complicado eu colocar 2. Por mais que tenha 2 cruzetas e 6 isoladores de pino, o esforço vai ser muito grande. Então é um pouco complicado. Então o que eles fizeram? O que foi construído? O que foi inventado? Essa estrutura número 4, onde nós temos 2 cruzetas, certo? E nós temos 6 isoladores de suspensão. Não é 3. 3 é usado no final de linha, mas 6. É como se a linha estivesse chegando e a linha estivesse o quê? Saindo, porque o ângulo já é considerável, certo? Então nós usamos 2 cruzetas e 6 isoladores de suspensão. Agora, é como se estivesse chegando e estivesse o quê? Saindo. Também é utilizado 3 isoladores de pino. Qual é a finalidade? Fazer a passagem do condutor de um lado para o outro. Então nós utilizamos os isoladores de pino, que o condutor vai passar por ele, vai ser amarrado e vai jogar para o outro lado, porque aí já é um ângulo mais considerável, certo? Recapitulando, nós falamos da estrutura 1, que é basicamente uma reta, não vai pegar muito esforço, então é constituído por uma cruzeta, 3 isoladores de pino, certo? Falamos da estrutura 2, que já é um pequeno ângulo acima de 20 graus, então se eu utilizar uma cruzeta e 3 isoladores de pino, certamente esses isoladores não vão suportar esse esforço. Então nós temos que usar a estrutura número 2, que são 2 cruzetas e 6 isoladores de pino. Estrutura 3, lembre, é muito fácil a 3, finalizou a linha, é a estrutura número 3. Estrutura 4
já é para um ângulo bem considerável, certo? Agora, existem combinações de estruturas, existem outras estruturas, mas essas 4 estruturas são as estruturas mais básicas e melhor de se entender. A partir daí você vai começar a desenvolver e você vê que sua visão vai mudar. Em relação às letras, vamos considerar, por exemplo, uma situação como essa. E aqui esse muro aqui, vamos para cá que é melhor. Uma situação como essa aqui, certo? Nós temos a casa de um cidadão, temos a calçada e temos um poste, certo? E temos um poste. Eu posso, naturalmente, colocar uma cruzeta em forma de cruz, como está ali, ó. A cruzeta vai estar em forma o quê? De cruz, certo? Se essa casa estiver um pouco distante, eu posso colocar. E os condutores, o último condutor em relação à casa, vai estar em uma distância de segurança considerável. Não vai, de uma certa maneira, essas pessoas não vão estar submetidas a um risco de choque elétrico, de um campo elétrico, de uma indução e etc. Então eu posso colocar uma estrutura em forma de cruz. É o que nós chamamos de estrutura normal, que o pessoal em campo chama de N, certo? Então vamos lá. Se minha rua é reta, eu estou numa rua reta e as casas estão um pouco distantes, então eu vou usar a estrutura 1. Então eu coloco a letra N1, que é a estrutura em forma de cruz, e é o número 1. Se eu vou usar a estrutura 2, aí eu coloco a letra N2. Se eu for usar a estrutura 3, por exemplo, mostra aqui por favor, eu vou colocar o quê? N3. Se eu for usar 4, aí você fala N4, tá certo? Mas em uma situação como essa, por exemplo, a casa está um pouco próximo, a calçada é um pouco pequena, o poste está logo aqui, a casa está próximo. Se eu for colocar a cruzeta em forma de cruz, o condutor certamente vai ficar muito próximo à casa, ou seja, vai ficar uma situação de risco, de choque elétrico e dentre outros riscos também, certo? Então se eu colocar uma estrutura normal, eu não posso colocar uma estrutura normal. Então eu vou colocar uma estrutura onde nós chamamos de beco, ou seja, eu vou ter que pegar essa cruzeta e relocar ela mais para o lado. Que finalidade? Jogar os condutores mais para a rua. É uma situação como essa aqui, ó, estrutura beco é o que nós chamamos. Por isso você vê a letra, se for numa reta, B1, se for um pequeno ângulo, B2, final de linha, B3, grandes ângulos, B4. Consegue entender? Então você tem estrutura normal, N1, N2, N3, N4, estrutura beco, B1, B2, B3 e B4. Tem situação que a distância não é nem tão distante, mas também nem tão perto. Aí o pessoal usa meio beco, onde a cruzeta não vai estar totalmente relocada para o canto. Ela vai estar entre a normal e a beco, é chamada de estrutura meio beco. Aí você vê, se tiver uma reta, M1, M2, M3, M4 e assim sucessivamente. Então os números, ele mostra o tipo de estrutura e as letras vai mostrar a situação, certo? Eu posso colocar uma normal, posso colocar uma beco ou uma meio beco. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e que elas possam te ajudar, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.